Três pacientes estão internados no Instituto Hospital de Base com uma doença respiratória causada por um fungo que é encontrado nas fezes dos pombos. Apesar disso, a Secretaria de Saúde afirma que não há um surto da doença e muito menos sinal de alerta. Veja só. No centro de Brasília, além de terem um monumento próprio de 25 metros de altura, os pombos dividem um espaço com quem visita e trabalha na Praça dos Três Poderes. Eles tinham que tratar deles, dar vamos dizer, um milho com remédio para acabar aqueles piolhos, aquelas coisas, né? Eu acho que podia fazer alguma coisa assim. No setor comercial sul, os pombos são considerados um problema. Onde tem saco de lixo ou uma pessoa comendo em uma lanchonete, eles estão por perto. Eu acho que é uma nojeira, né? Porque transmite doenças, né? Tá terrível. A preocupação vem daí, porque traz muito problema para a saúde, né, do ser humano, né? E é essa a grande preocupação de muitas pessoas. Os pombos podem transmitir várias doenças. A mais perigosa é a criptococose, causada por um fungo presente nas fezes das aves, concentradas em lixos e sobras de comidas. Em 2017, 10 pessoas deram entrada no Instituto Hospital de Base com sintomas da doença. A infectologista que cuidou dos casos explica como ocorre o contágio. Não existe contaminação entre pessoas e também não existe contaminação de animal para pessoa. A contaminação com esse fungo, a entrada dele no organismo se dá através da inalação dos esporos do fungo que estejam em suspensão no ar, em material ressecado. Só nos 2 primeiros meses deste ano, 3 pessoas foram diagnosticadas com a doença no hospital. Chegaram aqui com a imunidade baixa e alguns problemas respiratórios, como dificuldade para respirar e tosse. Um paciente já recebeu alta, ficou internado por quase um mês. Outras 2 pessoas seguem em observação para evitar que o quadro evolua para uma meningite ou encefalite, que é a inflamação no cérebro causada pela infecção. A infectologista do hospital, que também cuida dos pacientes, tranquiliza a população. Ela afirma que os casos recentes não são uma evidência de surto. Não há razão para alarme. Esses 3 casos, não existe um vínculo entre os 3 casos. São 3 pacientes de origens diferentes. A gente não conseguiu encontrar nenhum vínculo entre eles. O mais importante da criptococose, não necessariamente a maneira de contágio, mas assim a importância do diagnóstico e do tratamento precoces pela potencial de gravidade da doença. Assunto polêmico, a Câmara pode voltar a analisar nesta terça-feira o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte de passageiros, como Uber, Cabify, 99. E sobre esse assunto a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, com o Congresso lá no fundo, né, Renata? É lá que vão discutir esse assunto. Será que vai para votação hoje realmente a lei dos aplicativos? Pois é, Rodrigo, existe essa expectativa que esse assunto polêmico, como você bem disse, volte à tona. Então, relembrando um pouco essa trajetória, em abril do ano passado, os deputados aprovaram um projeto de lei determinando regras, normas para esses aplicativos. Só que, como de praxe, o texto foi para o Senado. No Senado, esse texto passou por modificações. E aí, por conta dessas alterações, ele retorna à Câmara para análise dos deputados, que podem bater o martelo com o que foi modificado lá pelos senadores ou podem alterar. E aí vai ser um processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Então, entre as modificações feitas pelos senadores, por exemplo, eles tiraram o trecho que previa que os municípios tinham poder de regulamentação. E isso é o que foi aprovado pelos deputados. Então, os senadores tiraram esse trecho, os municípios eles ficam apenas com a obrigação de fiscalizar o serviço e não de regulamentar. Os senadores também retiraram a obrigatoriedade da placa vermelha, que os motoristas dos aplicativos também estavam reclamando bastante. E aí outras modificações. Agora, realmente verificar, Rodrigo, quem é que nessa guerra de braço aí, quem é que vai sair ganhando. Se vai, de fato, aprovar o texto que foi aprovado, né, pelos deputados ou pelos senadores. Vamos aguardar para verificar, Rodrigo. É uma guerra mesmo, né, Renata? Agora, Cláudio Humberto, nessa guerra, de um lado taxistas, do outro lado motoristas de aplicativos e empresas. E o cidadão e o passageiro, onde é que fica nisso? Pois é, o cidadão nunca é ouvido nessas circunstâncias, né? A gente vê que tanto deputados como os senadores são muito sensíveis ao lobby e à pressão dos taxistas ou dos motoristas dos aplicativos, mas ninguém pede a opinião do cidadão, né? O que está em jogo, minha gente, não é apenas o direito ao trabalho de todos os envolvidos, tanto os taxistas quanto os motoristas do Uber, do Cabify e de outros aplicativos de transporte ou de serviço eventual de motorista particular, que é do que se trata o Uber. E
o que está em jogo fundamentalmente também é o direito do cidadão de escolha. Nós temos o direito de escolher como queremos ser transportados. Se eu quero ser transportado dessa maneira, por automóvel, com motorista, eu não posso ser obrigado a andar apenas de táxi, ou não posso ser obrigado a andar apenas em lombo de burro. Eu tenho o direito, tenho que ter o direito, o cidadão tem que ter o direito de escolher como deve ser transportado, de ônibus, metrô, o que for, incluindo táxi ou Uber. E a seguir, a segunda reportagem especial sobre a diversidade religiosa do DF, que traz a história e detalhes que envolvem as principais crenças cristãs que predominam por aqui. É daqui a pouco no Band Cidade.